Vamos agora começar mais uma aula de informática falando agora sobre os periféricos de saída. É sempre bom lembrar que os periféricos de saída são aqueles que realizam a saída ou recebimento dos dados já processados pela CPU. Por isso mesmo chamados de periféricos de saída, aqueles que recebem os dados que já foram processados pela CPU. Como exemplos de periféricos de saída, nós podemos começar com a explicação da impressora. A impressora é um importante periférico de saída que nós já podemos fazer até uma seguinte designação para ela. Quando aparece a impressora em prova, a princípio respondemos periférico de saída. Só se ela for uma impressora multifuncional. Aí sim nós podemos responder em prova a impressora multifuncional como um exemplo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas por quê? Porque se for uma impressora multifuncional, ela tem scanner, que é periférico de entrada. E tem, claro, por ser impressora, parte impressora, que é periférico de saída. Então só se admite em prova de concurso impressora como periférico de entrada e saída simultaneamente, se for impressora multifuncional. Se a questão indicar só impressora, impressora é só periférico de saída, e é isso mesmo que fica como a resposta, certo? Mas o que mais nós precisamos saber sobre as impressoras? Eu gosto sempre de destacar, porque assim algumas provas pedem, tipos de impressora ou tecnologias que foram desenvolvidas ou criadas aí nos anos que se passam de impressoras, como por exemplo a impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta é uma impressora conhecida como impressora de não impacto. E por que, professor, tu chama ela de não impacto? Porque quando nós pensamos na impressora jato de tinta, observa aqui nesse esquema, existe o elemento impressor, que é o cabeçote aí da impressora jato de tinta, e aqui eu estou simulando como se fosse o papel, o suporte. A impressora jato de tinta, observa na imagem, esse cabeçote ele chega bem perto do papel, mas não toca no papel. E aí o que acontece? Ela espirra tinta no papel. Observa a impressora jato de tinta, então, espirrando tinta no papel. Por isso o nome jato de tinta. Mas não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Por isso que a impressora jato de tinta é uma tecnologia de não impacto. Porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Ela apenas espirra tinta quando ele chega bem perto, mas não toca o papel. Outro exemplo de impressora de não impacto é a chamada impressora laser, também considerada uma impressora que não tem impacto durante o processo de impressão. Mas por quê, professor? Por que a impressora laser não tem impacto? Vamos às explicações. Imagina aqui um esquema bem simples para explicar a impressora laser. Aqui nós temos um cilindro, esse cilindro é fotossensível e aqui eu tenho o papel que é o suporte. Imagina que na impressora laser tem um laser, luz, percebe? Tem um laser que atinge o cilindro. Onde esse laser, esta luz atingir o cilindro, ele fica sensibilizado e adere o que nós chamamos de toner. Toner é a tinta da impressora laser, só que é em pó. E esse toner está carregado com cargas elétricas positivas. E o papel está carregado com cargas elétricas negativas. Então o que ocorre? O toner chega bem perto aqui do papel, quer dizer, o cilindro chega bem perto do papel com o toner, e por diferenças de cargas elétricas, o toner carregado com cargas elétricas positivas e o papel com cargas elétricas negativas, cargas elétricas diferentes se atraem. Então o que acontece? O toner com a carga elétrica positiva chega bem perto do papel e é sugado para o papel. E assim o toner é depositado realizando o processo de impressão. Então uma impressora laser é conhecida como uma impressora de não impacto, porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Perfeito. Temos também as impressoras térmicas. Tem impressora térmica de impacto e não impacto. Tem impressora térmica, por exemplo, onde o papel é térmico. E aí, com a diferença de temperatura, isto é, de calor, o papel acaba demonstrando a impressão. Tem outras impressoras térmicas que podem diluir ou simplesmente aquecer um determinado substrato, que é a tinta, e depositar isso no papel. Então nós temos impressoras térmicas que podem ser de impacto ou não impacto. Elas trabalham com aquecimento, seja do substrato, como se fosse uma tinta, ou até do próprio papel, que é também, vamos chamar de papel térmico, porque dependendo da temperatura ele acaba mostrando a impressão. Isso é impressora térmica.